Voltamos com a nossa parte 2 da aula de português, dando continuidade aí, tá? As nossas correções das atividades. Vamos agora trabalhar o uso da cedilha. Quando é que eu uso, né, cedilha aí em uma palavra? Vamos descobrir? Fazendo a leitura aí do texto da página 193, livro em mãos. Na página 193, nós temos aí o texto aí, nunca erre a cedilha. Esse texto aí foi escrito pela Maria Helena Sampaio, isso mesmo, tá? Então, vamos ler aí. A cedilha é um tracinho que se usa com C e fica debaixo dele, como às vezes você vê. Mas nem todas as vogais aceitam o C cedilhado, somente A, O e U acompanham o indigitado. Quando C não tem cedilha, tem o mesmo som de K. Quando K é cedilhado, o seu som muda para Sá. Por isso a palavra caça é um exemplo muito bom. No começo se lê K, no final Zá. É o seu som. Zá não, né? No final Sá é o seu som. O I e o E nunca aceitam dar com C cedilhado. Se alguém os contrariar, estará escrevendo errado. Ácido, cerca, circense. São exemplos de dois casos. Sem a ajuda da cedilha, tem seus sons também mudados. No começo das palavras, nunca o C é cedilhado. Se você escrever assim, pode até ser reprovado. Por isso, salte é com S. Sucupira também é, assim como a montanha começa pelo sopé. Então, a gente viu aqui, tá? Um poema aqui, né? Informando aqui quando é que eu devo usar cedilha. E também está dando dicas aqui, tá? De como eu usar o cedilha, certinho? Vamos conhecer detalhadamente essas dicas que eles nos dão aqui neste poema? Vamos lá? Bom, primeiro passo, eu só posso usar o cedilha antes das vogais A, O ou U. Então, esse cedilha aqui é um sinal gráfico que a gente coloca embaixo do C. Então, é tipo uma cobrinha, tá? E eu só posso usar ele antes destas vogais, como a palavra peça. Então, antes da vogal A, eu coloquei aqui o C cedilha. Março, antes da vogal A, O, eu coloquei o cedilha. E açúcar, antes da vogal U, eu também coloquei o cedilha, tá? Mas por que eu posso usar o cedilha antes dessas vogais? Porque se eu usar a letrinha S antes dessas vogais, o S tem o som de Z no meio das vogais. Então, se eu colocar o S aqui, vai ficar pesa. Se eu colocar o S aqui, vai ficar marzó. E se eu colocar o S aqui, vai ficar açúcar, tá? Então, o S no meio das palavras tem o som de Z, entre duas vogais. Também não posso usar o S antes de E ou I. Por quê? Porque antes do E ou I, eu utilizo só o C. E o C tem o som do S, que fica C ou Si. Como assim, professora? A família silábica do C, nós sabemos que é K, Có e Cu. E quando o C vem junto com o E, nós chamamos de Sé e Si, tá? Sé e Si. Tem o som do S, mas tem palavras que são escritas com Sé ou e Si.
Aqui nós temos exemplos de algumas palavras que usamos o sé e o si, como cebola, circo, morcego e bicicleta. São escritos com sé ou si. E nunca se começa a palavra com cedilha. Então, não existe palavra que começa com cedilha. E nem palavra que começa com 2S. Bom, então aqui nós temos algumas palavras escritas com S e 2S. Igual sopa. Sopa não é escrito com cedilha, por quê? Porque não existe palavra que se inicia com cedilha. E também não é escrita com 2S, por quê? Porque também não existe palavra que se inicia com 2S, certinho? E o C, nós só temos o C e o C. O C e o Si com C. Por quê? Porque se eu colocar o C aqui, vai ficar copa. Então, sopa é com um S. Pessoa. Pessoa é com SS, tá? No meio da palavra, eu posso utilizar 2S. Por quê? Porque se eu utilizar somente um S, esse S vai ficar com som de Z, como na palavra casa, tá vendo? O S sozinho, no meio de duas vogais, o som dele sai o som de Z. Se eu colocar o C cedilha aqui, vai formar uma outra palavrinha que é caça, com C cedilha. Então, vocês viram a diferença, tá? Do cedilha com o S. Então, o S no meio de uma palavra, entre duas vogais, o som do S é o som de Z, se for o único S. Também vou utilizar o S numa palavra que vem seguida de vogal e consoante, como a palavra descanso. Não é com C cedilha, é com S. Por quê? Porque tem uma vogal e tem uma consoante aqui. Bom, então nós aprendemos aí algumas dicas de como usar o S, o SS e o cedilha nas palavras, tá? Então, eu utilizo o S apenas no início de uma palavra, eu posso utilizar um único S. Não começa a palavra com 2S. Os 2S também estão no meio da palavra, entre duas vogais 2S. Se tiver só um S no meio da palavra, esse S lá tem o som de Z, tá? E o cedilha não se inicia a palavra com cedilha. Eu sempre vou colocar o cedilha, né? Também no meio da palavra com sa, só ou su, tá? Professora, mas e o cedilha com o SS? Como é que eu vou saber a diferença? Porque eu sei a regrinha aí de colocar, né, se é o cedilha ou se é o S, né? Porque no meio da palavra, né, eu já sei identificar se a palavrinha é com cedilha ou se a palavrinha é com S. Então, aqui eu já sei, ó, que casa é com S. Por quê? Porque se eu colocar o cedilha aqui, vai virar caça, tá? Mesa é com S também. E rosa também é com S, tá? Agora, tem palavras como coração. Se eu tirar aqui o cedilha e colocar o S, vai ficar corazão. Corazão existe? Tá? Então, vocês podem utilizar essa regrinha aí no dia a dia de vocês para saber se a palavra é escrita com um S ou se é escrita aí com o cedilha, tá? Professora, e essa palavra aí, paçoca, professora? Será que eu posso escrever paçoca com SS?
Eu posso confundir, não posso confundir? Posso, né? Por quê? Porque o C cedilha também tem o som do S, né? Então, eu sei que algumas palavras aí que são escritas com C cedilha, eu posso confundi-las ao escrever elas, tá? Com o SS. Por quê? Porque tem o mesmo som. Aí, gente, é leitura mesmo. Tem que ler para conhecer as palavras, tá? Porque se eu colocar só um S aqui, vai virar bazoca. Por quê? Porque um S só, eu sei que ele tem um som de Z, tá? Então, vira bazoca. Agora, se eu colocar o SS aqui, 2S, é uma escrita errada aí na nossa ortografia, tá? Então, por isso que é necessário a leitura, beleza? Bom, vamos para as atividades. Página 194. Agora, a correção é rapidinho, tá? Vamos lá? Palavras com S, SS, CE, CI ou C cedilha têm o mesmo som, mas são escritas com letras diferentes. Exemplo: sal, vassoura, cebola, melancia, fumaça. Complete as palavras corretamente com S, SS, C, CI ou cedilha. Especial. Especial, eu vou utilizar o C, só o C. Por quê? Porque se eu colocar S aqui, o S tem som de Z, então vai ficar especial, entendeu? Por isso que eu não posso colocar o S, tá? E é escrita com 2S? Não, não é escrita com 2S aí na nossa ortografia, tá? Criança. Criança com C cedilha. Por quê? Porque o SA é com cedilha, tá? E o SA com um S tem o som de Z. Então, vai ficar criança. Também não existe. Necessidade. Necessidade aqui com 2S, tá? Poderia ser com CI na nossa reforma ortográfica e não é com CI, tá? É com SS. Por isso é necessário a leitura. Passagem. Passagem com 2S. Berço. Berço com cedilha, tá? Por quê? Porque se eu colocar um S aqui, vai ficar berzó, porque um S tem o som de Z, tá? E se eu colocar aqui 2S, não é escrita com 2S, tá? Pássaro. Pássaro é uma palavra escrita com 2S. Por quê? Porque um S só, ele tem som de Z, vai virar bázaro, tá? E ele é escrito com cedilha? Não, não é escrito com cedilha aí a nossa ortografia da palavra pássaro. Pêssego. Pêssego com 2S. Palhaço com cedilha e cebola com C. Não se inicia palavra com cedilha, tá bom? Não se inicia palavra com cedilha. As palavras com C seguido de E e I, as com C cedilha seguido de A, O e U, tem o mesmo som. Então, sa, se, si, só, su, tem o mesmo som, tá? Porém, são escritas com cedilha, o sa, só e su, e o se e si sem cedilha. Complete as palavras corretamente com se, si, sa, só ou su. A moça pegou no poço. Então, moça com cedilha aqui. Por quê? Porque se eu colocar um S, vai ficar som de za, ó, moza. Não existe, tá? SSS, pela nossa reforma ortográfica aí, né? A escrita dela é com cedilha, tá? Então, não com SS. E aqui também não tem o SS, né? Então, não vamos preocupar com o SS, porque aqui não tem. O palhaço com só
de cedilha, e ó, Biriba era amigo de Pansudo. Pansudo, su, cedilha e u. Cecília, ó, nossa colega Cecília, acordou cedo com C, para cortar a cenoura, C. Vocês perceberam que as escritas com C sempre tem um som, né, do C, cenoura, cebola, cedo, tem o som do C. O moço, C cedilha e ó, comeu a paçoca, C cedilha e ó, que ele comprou na cidade, CI, do Recife, CI. Então aqui vocês têm que saber que C e Si não tem cedilha, tá? Sa, só, su com cedilha. E não se inicia a palavra com sa, só e su. Número 3. Complete com C ou C cedilha. Cereja com C. Tá vendo quando eu falo cereja, eu já falo o som do C? C. Açude com cedilha, tá? Bicicleta, CI. Por quê? Porque o si é com C, não é com cedilha. Pescoçudo com C cedilha, porque o su é com C cedilha. Calça, cedilha. Cigarra com C. Cego com C. Essa daqui a gente já pode se atrapalhar, né? Querer usar o S aqui, né? De cego, cego com S, tá? Mas, pela nossa reforma, tá? Da ortografia, cega com C, cigarra com C. Por isso, é necessário a leitura para conhecer as palavras. Cabeça com cedilha. Cera com C. Abraço, cedilha. Caroço, cedilha. Cegonha com C. Vacina com C. Coração com cedilha. Bom, a professora só vai corrigir até aqui, tá? Da página 194, certinho. E na próxima aula a gente dá continuidade aí à correção, beleza? E leiam, gente, leiam bastante. Procurem adquirir o hábito da leitura para conhecer aí as escritas das palavras. Bom, vamos para a nossa próxima aula de geografia, tá? Livro de geografia para a nossa correção. Bom, antes de ir, vamos fazer uma atividade, tá? Vocês irão fazer uma colagem, tá? No caderno de vocês com palavras que tem a escrita S, SS, cedilha do sa, só, su, tá? E do se e si. Procure em jornais, revistas, tá? Imprimir também, quem tem aí condições aí, no caso, né? Tem impressora para poder imprimir. Vocês podem, né, colar a imagem e a escrita embaixo da imagem, tá? Ou podem também somente colar palavras, tá bom? Professora, eu não tenho livro, eu não tenho nada de recorte aqui em casa. Escreva, tá? Faça uma lista, então, de palavras com imagens no seu caderno de português, certinho? Então, vocês irão fazer essa atividade aí no caderno de português, beleza? Agora sim, vamos para a nossa próxima aula.